Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Gostaria mais uma vez, através desse vídeo, responder comentários. Eu tenho recebido muitos comentários desde que postei o meu testemunho de conversão, de libertação na internet. E esses comentários têm se intensificado. Porque eu tenho dois canais, pelo menos dois canais, e nesses dois canais eu tenho duas versões do meu testemunho, ou seja, eu tenho 4 vídeos falando a respeito da minha conversão na internet, além da última entrevista que eu dei em uma rádio de programação evangélica, cujo foi ao ar não só para o YouTube, mas também para a programação local daquela rádio. Então, já são mais de 2.000 visualizações na soma do meu... Acho que muito mais que 2.000, porque só em um dos vídeos do meu testemunho tem mais de 1.200, mais ou menos, visualizações. Então, eu tenho recebido muitos comentários. A parte boa são os comentários positivos, são os pedidos de ajuda, são os pedidos de oração, são outros testemunhos que recebo de pessoas que foram libertas. E a gente tem ficado muito feliz, porque nós também, através disso, estamos conhecendo pessoas, estamos fazendo amigos que viveram coisas semelhantes à minha ou à nossa, porque quando eu falo nosso no plural, eu e minha família, que nós fomos libertos em nome de Jesus. E nós estamos conhecendo muita gente, mas acredito que em outros nós estamos plantando uma semente, ainda que essa semente, vamos dizer assim, causa uma certa ira, um certo furor em alguns, mas é como uma ferida, uma ferida em que precisa ser tratada. Quando você passa ali o remédio em cima da ferida, a ferida dói, ela está exposta. Então, se a pessoa está doente e você vai aplicar nela um tratamento, isso dói, mas até que se cure, até que cicatrize, até que sare, requer tempo. E essa é a nossa missão, apontar os erros, as heresias de falso sistema religioso e apresentar o remédio, que é a palavra de Deus. E esse remédio, que é a verdade, ela dói, ela machuca. Então, ela aponta mesmo os erros e coloca mesmo a mão na ferida, por isso que dói, mas dói para curar, dói para sarar. Amém? E eu recebo diversos comentários, não consigo responder todos. Recebo textos enormes, gigantescos. Alguns são colocados... são diversos vídeos, como eu falei, pelo menos 4 ou 5 vídeos. Então, eu recebo via e-mail, então eu vejo, leio. Alguns não respondo, porque não dá tempo por causa do meu trabalho. Outros eu respondo indicando outros vídeos para assistirem, porque eu já dei uma resposta similar a uma outra pessoa. Outros, às vezes, eu me proponho a responder em vídeo, justamente para que todos assistam, para que todos ouçam. É justamente para mostrar qual é a mentalidade, mostrar o que pensa um membro de uma seita. E é o que eu vou fazer nesse comentário que eu vou responder agora. Eu não cito o nome, mas se vocês vasculhar um dos vídeos vão encontrar. Existem alguns casos de pessoas que comentam, eu recebo no e-mail, mas quando eu vou no vídeo eles já deletaram. É como se tivesse se arrependido. Só que uma vez que a pessoa comenta, eu já recebo a cópia daquele comentário no meu e-mail, mesmo que ela venha apagar depois. Então, muitas vezes eu recebo o comentário, na hora que eu vou lá responder no vídeo, já desapareceu. Houve uma desistência da pessoa em manter aquele comentário lá no vídeo do YouTube.
Porém, eu já vi o nome da pessoa, eu já li o comentário, mas enfim, deixo para lá, vou orar por essa pessoa. Aqueles que são mais insistentes, que mantêm aqueles grandes textos, e eu respondo com muito prazer, eu acho bom que enviem comentário para que leiam, para que vejam e para mostrar que aqui também eu não vou censurar ninguém de suas opiniões. Você pode pensar o que for, você pode se opor àquilo que eu falo, tá aqui, o canal tá aberto, os comentários são abertos, para você comentar e expor. E eu vejo que é uma oportunidade também para mim responder. Se vocês estão comentando, mesmo aqueles concordando ou não concordando comigo, é sinal que estão assistindo estes vídeos. De alguma certa forma estão assistindo ou lendo as minhas respostas. Eu vou ler, é um comentário grande, eu vou ler por tópicos, tá bem? Eu vou ler por tópicos e vou responder por tópicos. E eu vou postar aqui o print, eu vou postar aqui conforme a pessoa escreveu. Então vai estar cheio de erro de português. Então eu vou postar conforme ela escreveu. Essa pessoa diz assim: adeus, A com H, tá bem? Adeus. Tá aí o print. Interessante é ver as pessoas que comentam e falam que foram libertas. Sempre a libertação se vê e se conhece nitidamente que não é em buscar mais a obediência. Se fosse, daríamos graça ao nome de Deus, com certeza. A libertação vem para um segundo casamento, para deixar de guardar o sábado, deixar de usar vestes cristãs, comer alimentos impuros, deixar da necessidade de congregar todos os dias. Vamos lá. Essa primeira parte do comentário desse rapaz, vou ocultar o nome dele, mas está lá. Se ele não apagar, está lá. Ele está dizendo o que ele está querendo dizer, que eu já sei, porque eu já conheço o outro lado, que muito deixam o seu sistema religioso, conhecido como Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, para deixar de obedecer. Ele cita aqui que alguns já estão em um segundo casamento, outros deixam de guardar o sábado, outros deixam de usar veste cristã, outros passam a comer alimentos impuros e também para deixar de congregar todos os dias. Primeiramente, biblicamente falando, ninguém se liberta para deixar de obedecer. Pelo contrário, ninguém se liberta para continuar na prática do pecado. Pelo contrário, é para se corrigir dos seus caminhos pecaminosos. Se a sua visão e interpretação, quando você olha para alguém, porque por uma infelicidade da vida, quando ela estava no seu sistema religioso, o seu casamento não deu certo, e depois que ela conheceu a graça do Senhor Jesus, depois que ela conheceu a verdade, e ela se regenerou e teve uma nova oportunidade de vida e teve um novo recomeço de vida, se você está olhando por essa perspectiva, você está julgando essa pessoa sem conhecê-la ela hoje. Você tem aí um cenário em que quando você conhecia, ela era casada com uma pessoa dentro da sua seita. E hoje que ela recebeu a Jesus e reconstruiu uma nova vida e recomeçou uma nova vida, e aí ela está com uma nova família por conta de uma infelicidade do passado, e aí você está julgando por essa perspectiva de vida sem conhecer essa pessoa hoje. Esse é um ponto que eu gostaria de falar. Mas em nenhum momento a Bíblia aprova o adultério, por exemplo, a prostituição, por exemplo, a fornicação, por exemplo. Nós somos contra esses tipos de prática. Mas, por outro lado, diferente de vocês,
Nós acreditamos que Deus é amor, é graça, é perdão, que Deus é um Deus que traz de volta a pessoa a novidade de vida, um novo direcionamento, um novo recomeço. E eu falo isso baseado na palavra de Deus. Quando você olha, por exemplo, para a mulher adúltera, se ela estava ali em exposição na frente de Jesus para ser apedrejada porque praticou adultério, um dos pontos é porque ela conhecia a lei. A lei era aplicada para quem conhecia a lei e para quem fazia parte do povo judeu, no caso, ou da comunidade judaica, no caso, ou daqueles que observavam a lei. Então, se eles estavam colocando aquela mulher adúltera diante de Jesus, o primeiro ponto é porque ela conhecia a lei, ela não era inocente. Ela não era inocente. E Jesus ali, diante daquela circunstância, diante disso, Jesus tá bom, não há problema, vamos cumprir a lei. Então, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando a pessoa analisa a si mesmo, até mesmo porque o próprio Senhor Jesus ensina que o adúltero não é aquele que somente pratica, mas é aquele que cobiça na sua mente, no seu coração. Pensa sobre isso. Se o adúltero é aquele que cobiça, só de pensar, imagina quantos adúlteros tem na sua igreja. Ou na minha também. O ser humano é fraco, é falho. Isso mostra em que todos nós, até aqueles que não praticou, precisa pedir perdão a Deus. Você está entendendo isso? E aquela mulher, ela praticou o adultério e Jesus levou a todos aqueles que estavam com a pedra na mão, que é o que você está fazendo agora, está com uma pedra na mão. Jesus levou eles a analisar suas próprias consciências. Então, aquele que não tem pecado, ou seja, se o adultério começa até num simples pensar de cobiça, e Jesus levou isso à reflexão daqueles homens, se você nunca cobiçou aí dentro de você, então você atira a primeira pedra. Vou falar só deste pecado, tá? Jesus falou aqui que não tem pecado, mas vamos só usar um. Imagina se nós formos usar todos os pecados existentes. Imagina que aquela mulher está ali para ser apedrejada por prática de adultério. E Jesus olha para aqueles homens. Olhem para dentro de si. Se vocês nunca sequer cobiçou, que é a mesma coisa, a única diferença é que ela praticou e a consequência da prática é maior. A consequência daquele que pratica é maior, porém, diante de Deus que analisa os corações, é pecado da mesma forma. É pecado igual para ambos. Ambos têm que se arrepender. E aqueles homens não tiveram coragem de apedrejar aquela mulher. Mas o Senhor Jesus absolveu, perdoou, deu uma nova chance, o direito de uma nova vida, vai e não peques mais. Quando você olha também para a parábola do filho pródigo, o filho representa alguém que estava na casa de Deus, que conhecia os preceitos de Deus, que conhecia as leis de Deus, que tinha direito na herança, ou seja, direito na salvação. E esse filho pede os seus direitos para ir viver a vida como bem entender, e assim o pai libera, o pai não prende ninguém é obrigado a estar aqui na casa, vai e ali ele gasta tudo a sua herança com as próprias meretrizes, como diz o texto. Ele foi parar depois no meio junto dos porcos, porque não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinham onde dormir. E aí ele se arrepende. E aí ele lembra que ele tinha um pai. Ele lembra que da casa do pai era do lugar que ele jamais deveria ter saído. Que ele jamais deveria ter se distanciado. E aí ele se arrepende dos seus erros. Ele vai de volta para a casa do pai e reconhece os seus erros. Reconhece que pecou. Reconhece que foi precipitado na sua decisão.
Mas o pai, antes de tudo, antes de ouvir, ele abraça, ele beija, ele providencia novas roupas, novas vestes, faz uma festa, porque o seu filho estava morto e reviveu. Ou seja, ele estava no pecado, mas regressou-se a Deus. E eu sei que esse tipo de pensamento, esse tipo de pregação do amor do evangelho não se encaixa ao seu sistema religioso. Porque se você quer falar de adultério, se você quer falar de pecados que pessoas cometeram, eu posso citar infinitas pessoas dentro do seu sistema religioso que estão afastados por se sentirem condenadas porque vocês não pregam a graça de Deus. Centenas de pessoas paralisadas na fé. Não praticam nem a fé de vocês, porque vocês a condenam, e nem vão buscar a palavra de Deus em outras igrejas, porque a mente delas está cauterizada de tal forma porque elas acham que estão condenadas eternamente e há uma esperança no fogo purificador ou no purgatório serem absolvidas. Olha o que a seita maldita de vocês colocam na mente das pessoas. Vocês não entram no reino e nem deixam os outros entrar. Então vocês querem usar deste argumento que, porque alguns que saíram estão no segundo casamento. Vocês têm que conhecer essa pessoa hoje. Ninguém está defendendo aqui a troca de casais, o adultério, a troca de relacionamento, a fornicação. Mas se alguém vive esse segundo casamento, antes de você julgar, antes de você condenar, conheça essa pessoa hoje. Conheça se a vida dela foi transformada pelo poder do Evangelho. Conheça se ela entendeu a graça e o amor de Deus, que ela tinha perdão. Porque para vocês, as pessoas que pecaram, eu sei porque muita gente me procurou, muita gente. Teve aí um membro da sua seita, não vou citar nome. Uma jovem uma vez entrou em contato comigo porque um recebedor de hino, eles eram solteiros, eles namoravam, fornicou com ela e ele continua aí para vocês santo e puro, recebendo seus hinos, e ela se sentiu mal, se sentiu condenada. Ela queria contar isso para os apacentadores, para os pais, e ele ameaçou ela, falou que se ela contasse ia dizer que era tudo mentira, só para que ele não pudesse ter uma vida. E essa foi logo no começo em que eu comecei a publicar o meu testemunho. Essa pessoa entrou em contato comigo, chorando, triste, e que membros da sua seita falou para ela: se você fornicou, a jovem tinha 19 anos na época, e você fornicou com este rapaz, você já está condenada ao inferno. É preferível que você continue no mundo e continue pecando, porque você não tem mais jeito. Olha só o conselho de fariseus da sua seita. Olha só o conselho. E eu, quando essa pessoa viu meu testemunho na internet, veio me perguntar sobre isso. E eu preguei a graça e o amor de Deus. Para começar, quem é membro da sua seita não conhece a palavra de Deus. Essa pessoa tem que recomeçar a nascer de novo. Quem é membro de uma seita nunca nasceu de novo. É ignorante. Só que o que implanta na mente das pessoas é diferente. É um sentimento de condenação, de inferno. E simplesmente eu apresentei o amor de Cristo. Essa pessoa posteriormente, graças a Deus, se converteu a uma igreja evangélica, constituiu uma família, constituiu uma vida. Essa pessoa hoje é casada, essa pessoa hoje é de uma igreja evangélica séria. Enquanto o cara que fez isso com ela está aí recebendo ele na sua igreja como um santo. Enfim, não estou aqui para falar o nome das pessoas, mas existe. E eu poderia citar diversos casos que estão aí no seu sistema religioso como um santo que não são. Vocês podem olhar para porque não deixou de guardar o sábado. Isso é uma ignorância de vocês, porque vocês não guardam o sábado. Vocês vão lá no seu culto meio-dia e que tipo de porcaria que vocês têm na televisão durante o resto do dia?
Você fala sobre aqui também sobre os alimentos impuros. Porque na religião de vocês não podem comer carne de porco. Eu posso citar centenas de pessoas que comem carne de porco aí dentro da religião. E aí você vem dizer que tem que sair e vem comer essas coisas. Jesus disse que o que contamina um homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Porque o que entra sai pelo ventre. Agora, o que sai da boca é o que procede do coração. Isso que sai da sua boca, condenação, juízo contra as pessoas, procede do coração. Você fala de usar vestes cristãs, você também sabe que o tipo de roupa que usa dentro da igreja e o tipo de roupa que as mesmas pessoas usam fora da igreja são completamente diferentes. Que adianta você ser uma pessoa dentro e outra fora? Que adianta você ir decente na igreja e andar indecente na rua? Isso é o que acontece dentro do seu sistema religioso. Vocês mesmos sabem. O exemplo que você me deu aqui para defender a sua crença é péssimo. É péssimo. Você está usando argumentos que ferem a vocês mesmos. Deixar da necessidade de congregar todos os dias. Vai congregar o quê? Praticar espiritismo? Isso não é congregar. Congregar é cultuar a Deus. É adorar a Deus, é louvar a Deus. Vou aproveitar para deixar aqui embaixo um link do vídeo que eu falo por que eu não guardo mais o sábado, tá bem? Então, quem quiser assistir, tá bem explicadinho, não vou entrar muito em detalhes sobre isso. Você fala aqui na outra parte do seu comentário, é bem interessante ver esse tipo de libertação, dá para ver como o espírito age e nem precisa ser tão espiritual. A graça impera na mente. É interessante observarmos uma passagem de Jesus, fala sobre 2 animais que são considerados limpos, bodes e ovelhas. Certamente Jesus usa essa referência porque ele guardou toda a lei, segundo as escrituras, para que ficassem claro de entender. Usou uma referência que os espirituais entenderiam. Aí você vai dar o exemplo do Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 34. ênfase em todas as nações reunidas diante deles, aparta uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E vamos lá. Primeiramente, nós sabemos que vocês adulteram a palavra espiritual, o que na realidade é espiritismo, vocês chamam de espiritual. Esse é um ponto. Ok? Então, o que vocês fazem não é uma prática espiritual, mas é uma prática espírita. Então já aí começa a confusão. Aí você vai dizer aqui sobre da referência do Evangelho de Mateus. E diz aqui sobre os bodes e as ovelhas e um momento que Jesus vai fazer esta separação. Esse é um momento que vai acontecer futuramente. É um evento apocalíptico. É um evento que eu creio que será literal e que Jesus é que vai fazer isso, não vocês, para começar. É Jesus que vai fazer essa operação. E para mim, claramente, a diferença entre bodes e ovelhas é uma. É que ovelhas têm pastor. Ovelhas têm pastor. Quem tiver Jesus como seu pastor, faz parte desses que vão ficar do lado de Jesus. Jesus é o seu pastor. Você vive a sua palavra. Você conhece a voz do seu pastor. E dele você é conhecido. Então fique tranquilo. Agora, se Jesus não for o seu pastor, você está do lado dos outros, dos bodes. Então, para mim, claramente bodes das ovelhas as ovelhas fazem parte do pastoreado de Cristo. Se o Senhor Jesus é o seu pastor, fique tranquilo. Você vai ficar do lado das ovelhas. Agora, se Jesus não é o seu pastor, aí já não sei que lado você vai estar, não. Se você coloca o sistema religioso como acima de tudo, aí já não sei, não. Deixa eu ler aqui o seu comentário, mais alguma coisa dessa trecho aqui. Detalhe,
Você mesmo citou o texto em que todas as nações serão reunidas diante dele, apartarão um dos outros, como o pastor todas as nações. O seu sistema religioso só existe basicamente no Brasil. No Brasil. Pode ter uma meia dúzia de pessoas, vamos dizer assim, em relação à proporção do mundo, fora do Brasil. Porém, o sistema religioso, a organização, a instituição, existe apenas no Brasil. E aí imagina, né, que no fim dos tempos, quando Jesus voltar e que vai separar os bodes das ovelhas, vai reunir todas as nações diante dele, e aí ele vai olhar só para as pessoas que estão aí no Brasil, só para brasileiro, talvez um ou outro do Paraguai, né? Sei lá, onde tem, eu sei que tem um sistema ali hoje vocês no Paraguai. Então, diante de todo mundo, todas as nações reunidas dele, Jesus fala: olha, só tem um povo santo, correto lá no Brasil. E que não chega aí a nem 1% na nação brasileira, para começar. Nem 1%, menos que 1%. Então, só aquele povo são as minhas ovelhas. Vem para cá. E o resto do mundo, bilhões de pessoas, vão para o lado como se fossem bodes. Já parou para pensar nisso? Aí quando você lê textos como de Apocalipse, em que eis que é visto por João uma grande multidão, e que dentro dessa multidão de salvos havia gente de todos os povos, nações e línguas. A multidão salva, que Jesus salvou pelo seu sangue, não pelo seu sistema religioso, que lá no texto de Apocalipse, eu posso aqui até encontrar, aqui vou abrir aqui para você ver que eu estou gravando esse vídeo, mas não tem nada, não tem nenhum script aqui não. Então eu posso ler aqui. As missões, capítulo 7 de Apocalipse, verso 9, diz assim: depois destas coisas, eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar. Você está achando que a igreja de Cristo é só esse povinho que está aí no Brasil? Pelo amor de Deus, acorda, rapaz. Ninguém podia contar. De todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aí, o que você faz diante de um texto desse? Se você for mais além, se você ler lá no verso 4, como que essas pessoas foram salvas? Foram para o seu sistema religioso, pela sua prática espírita? Lá no verso 14 diz assim, e foi perguntado, né, e esse, de onde eles vieram? Eles vieram de grande tribulação. Isso está no verso 14. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. A razão por a qual ela estava diante de Deus, essa grande multidão de todo o mundo, que nem se podia contar, lavaram as suas vestes pelo sangue de Cordeiro. Agora você, de meia dúzia de gente aí no Brasil, quer se colocar como santos, como as ovelhas, como a igreja verdadeira. Pelo amor de Deus, é tempo de acordar, é tempo de se arrepender. Agora, nessa parte do comentário, você vai escrever direcionando a membros da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia que estão lendo o seu comentário no meu testemunho. Ou seja, você já sabe que muitos vão assistir. Aí você fala assim: irmão da Sã Doutrina, nós carregamos um tesouro nas mãos. Temos a mente espiritual de Cristo. Nada nos vale mais perder tempo em discutir com os que deixaram do caminho e blasfemaram como Himeneu e Fileto, usando
exemplos de Paulo, exemplos que Paulo citou. Paulo já deixou o exemplo dos que desviaram da fé. Deus fala conosco em sonhos, visões, e tudo acontece e concretiza. Nada que fale vai mudar o que recebemos. Digo para os que buscam de verdade, dentro da religião, sentir ou falar de Deus, não para os que estão apenas ali, apenas pela tradição. Esse senhor fala para os irmãos da sã doutrina que eles têm a mente espiritual de Cristo. Mais uma vez, confundindo espiritual com espiritismo com espiritual. Ser espírita é uma coisa, ser espiritual é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você fala assim: nada nos vale mais perder tempo em discutir com o que deixaram no caminho e blasfemaram. Se vocês quiserem discutir, falar sobre a Bíblia, vocês sabem que não tem argumentos bíblicos para defender a fé de vocês. Seria muito mais fácil falar assim: olha, a Bíblia não é a minha regra de fé, porque a minha fé não está na Bíblia. O Testemunho de Jeová tem a sua versão de Bíblia. Os Mormons têm seus livros, o próprio kardecismo tem o Evangelho segundo Allan Kardec, o Adventismo tem os livros de Ellen White, e eles a têm como profetisa. Então, além, muitas seitas ou adulteram a Bíblia para adaptarem a sua fé, ou fazem outros livros para defenderem a sua fé. Se você usar um outro livro para defender a sua fé, olha, aí é problema seu. Eu não vou nem entrar nesse campo, porque para mim, a palavra de Deus, que o livro mais vendido do mundo, que não é por acaso, é este aqui. Então, se você quiser confrontar baseado aqui, aí por isso que eu estou aqui para falar. Por isso que estou para me opor ao seu sistema religioso. Porque vocês estão usando a Bíblia. E baseado na Bíblia, eu estou expondo os erros doutrinários da seita de vocês. E aí vocês querem manipular a mente das pessoas usando a Bíblia. Isso que é o maior pecado. Uma coisa, eu acho que é muito mais grave uma seita que usa a Bíblia, que é a verdade, para mentir, do que uma seita que tem um outro livro falso. Porque aquele livro já é falso, já é mentiroso. É como você pega a verdade e transforma em mentira na mente das pessoas. Isso é muito mais grave. Diante do juízo de Deus, eu acho que isso vai pesar muito mais. Porque você está usando a Bíblia para defender uma mentira. Isso é muito grave. Bom, vocês falam que não vale a pena perder tempo discutir. Se vocês não quiserem discutir, não discutam. Mas eu vou defender a palavra de Deus. E da minha parte, vou estar aqui alertando pessoas que querem ter a visão do Evangelho de forma correta. Eu não estou aqui para dizer que tudo que eu falo é 100% correto, mas tudo que eu falar baseado na palavra, sim. Eu posso aqui falar coisas porque eu estou chateado, eu posso falar aqui coisas porque eu estou bravo, eu posso falar coisas aqui porque eu estou decepcionado e errar com isso. Mas aquilo que eu defender baseado na palavra, aí já não é comigo. Eu vou expor aqui os textos. Quando eu exponho aqui os textos em muitos vídeos, aí é você e o texto, é você e a Bíblia, aí é outra coisa. Aí a decisão é sua. Você está vendo que aquilo não é verdade, você persiste no erro, é problema seu. Mas a minha missão é expor aqui e mostrar. Então vamos lá, no outro trecho do texto você fala assim, no outro trecho do seu comentário você fala assim: uns acham caro derramar azeite sobre Cristo, outros acham que o serviço cotidiano vale mais que a presença de Cristo. Nós cremos na ressurreição do Espírito para uma vida eterna. Bom, você fala que crê numa ressurreição do Espírito.
Me cita um texto na Bíblia que fala que o espírito morre, literalmente. Literalmente falando. Quando que o espírito morre? Eu estou falando da morte espiritual, que é quando ele peca. Porque você está falando de um pós-morte. Então, num pós-morte, em que momento que o espírito morre? Porque só pode ressuscitar aquilo que morre, certo? Esse é um ponto. Então, me dá um texto em que espírito morre e que o espírito que ressuscita naquele grande dia. Me mostra um texto. Eu vou deixar aqui na descrição do canal os textos, um vídeo em que eu apresento os textos bíblicos explicando a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Então, se você quiser ouvir mais detalhes sobre isso, baseado na Bíblia e não num pensamento espírita, está aqui na descrição do canal. Aí você fala, nós cremos na ressurreição do espírito. Vocês, para começar, nem sabem do que está falando. Porque ressurreição, a Bíblia sempre fala ressurreição dos mortos. Jesus sempre falou ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, quando fala lá na sua carta de Coríntios 15, primeira carta, um texto lindo sobre a ressurreição, vai falar ressurreição dos mortos. Nunca fala a expressão ressurreição do espírito. Porque só ressuscita aquilo que morre. Só ressuscita aquilo que morre. Então vamos lá. Ainda que dissermos aqui toda a Bíblia e falasse das profecias, seria perca de tempo. O pior cego é o que não quer ver. A Bíblia é uma profecia. A Bíblia é uma profecia. O fato da Bíblia ser uma profecia não indica que as coisas acontecem num ambiente pós-morte. Ou aquilo se cumpre no seu sobrenatural, ou porque você entra em transe. Se a Bíblia falou que vai ter guerras e rumores de guerras, isso é o quê? Do que ela está falando? O que está acontecendo lá entre a Ucrânia e a Rússia? Se a Bíblia fala de pestes no fim dos tempos, o que aconteceu agora com o coronavírus? Isso é o quê? Ela está falando de que realidade? Isso é uma profecia que se cumpriu, está se cumprindo, mas está se cumprindo na nossa vida literal, material. Então, pelo amor de Deus, você precisa dar crédito ao que a Bíblia fala. Se a Bíblia fala que uma coisa é A, é A. Se ela fala uma coisa é B, é B. Pronto, acabou. Se ela fala que os mortos ressuscitam, é porque os mortos ressuscitam. Se ela fala que vai ter guerra, é porque vai ter guerra. Se ela fala que vai ter peste, é porque é peste. E mesmo aquilo que Jesus usou por parábolas ou textos que a própria Bíblia trata simbolicamente, há um sentido naquilo literal. Há um sentido. Então, se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. É melhor procurar um outro livro para você ler. Ou para você depositar a sua fé. Aí você vai entrar nesse tempo. Nós sabemos do que Cristo nos prometeu. Você está falando para os próprios membros dessa seita. Nos prometeu dizendo ele em João 14,17: Eu rogarei, Pai, e Deus vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não pode conhecer, mas vós conhecereis, porque ele habita em vós. Você sabe, membro da seita, Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia, que o cumprimento dessa promessa é o derramamento de espírito de mortos, ok? E não o derramamento e não o receber do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Já vou deixar aqui um outro vídeo aqui na descrição que eu apresento documentos sobre a origem da Sã Doutrina Espiritual do Sétimo Dia e que nesses documentos diz que a promessa do Consolador prometido de Jesus cumpriu lá em Pentecoste e depois o Espírito Santo ficou em pausa durante quase 2000 anos e esse evento só veio a se repetir quando uma menina de 12 anos, pertencente ao Espiritismo, em uma revelação que durou 13 minutos, voltou a se manifestar e a partir dali
essa promessa voltou a ser cumprida. Então você está usando este texto, que é uma promessa de Jesus para as tuas ovelhas, cujo o texto de Apocalipse que eu li são representantes de todas as partes do mundo, povos, línguas e nação. Você está usando esse texto para defender a sua crença dentro do seu sistema religioso, dentro da sua seita, inclusive que documentos da sua seita dizem que o Espírito Santo ficou inativo. Se o Espírito Santo é Deus, como que ele fica inativo, né? Durante quase 2000 anos, sem falar e sem habitar nas pessoas. Bom, o Espírito Santo que nós conhecemos, aos que recebem a Jesus como pastor, ele habita em nós. Ele habita, faz morada. Eu creio que o Espírito Santo está em mim, habita em mim, e ele não se ausenta de mim. A não ser que eu o abandone, o peque, a não ser que eu apostate da fé. Agora, enquanto eu estou em Cristo, ele está em mim. Ele está em mim. Agora, na sua crença, a promessa do Consolador é quando durante um ritual de culto vocês abrem espaço para que o espírito de um morto manifeste na sua boca. Isso para você é o Consolador. Isso é o espiritismo, isso é o espírito de demônios. Essa é a realidade. Desculpe a dureza da minha palavra, mas eu tenho que dizer assim para ver se vocês acordam. Se eu falo com palavras duras, é por amor, é para vocês acordarem. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por isso, vem aí outro trecho do seu comentário. Por isso, os irmãos, não adianta perdermos tempo. Um pouco mais adiante, ele ainda nos diz que voltará para nós, mas não para todos. Ele diz que virá para os escolhidos, mas para o mundo, não. Também diz que ele virá para os que guardam os mandamentos. Versículo 21. Estando dois em um campo, em um caminho, irmãos, e deixado um e levado o outro. Estando dois no moinho, deixado um será levado o outro. Mateus 24. Nossa vida é muito curta e cabe nós anunciar o evangelho de Cristo. E aqueles que não aceitam, sacudimos-nos a poeira de nós. E busquemos fazer a nossa missão de Cristo. Nos incumbindo, Mateus, curai os enfermos, purificai os leprosos, suscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Amém. Então vamos lá. Você diz que Jesus virá para buscar os escolhidos. Ele só vai voltar para os escolhidos, mas não para o mundo. Num texto acima do Evangelho de Mateus 24, você leu que Jesus veio para o mundo para separar os bodes das ovelhas. Então, quando Jesus voltar, ele vai sim voltar para todos, porém nem todos serão salvos. Haverá uma separação. Porém, nós cristãos acreditamos que acreditamos na Bíblia, quando Jesus voltar, em um primeiro momento, as ovelhas serão tiradas. Vai haver um encontro com Cristo nos ares, segundo o texto de Paulo lá em Tessalonicense, que fala a respeito do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Não é ressurreição do espírito, é dos mortos. Ou seja, quando Jesus voltar, ele aparecer no céu, nós, os que estivermos vivos, seremos levados, seremos arrebatados. E os que morreram em Cristo, na verdade nós não precederemos os que dormem, os que estão mortos, ressuscitarão primeiro. Ou seja, se durante a manifestação de Cristo, durante a volta de Cristo, eu estou vivo, você está vivo, eu sou ovelha, você é bode, eu serei levado para encontrar Cristo nos ares. Você será deixado. Você ficará apenas para juízo. Para juízo. Então,
Jesus ele vem para todos. Só que o encontro com ele nos ares, o arrebatamento, é para aqueles que são ovelhas. É para aqueles que o Espírito Santo habita. É para aqueles que em qualquer lugar do mundo, povos, línguas, nações, tribos foram lavados e remidos pelo teu sangue. Estes encontrarão com Cristo nos ares. E os demais ficarão para juízo. Ficarão para serem julgados. Leia o texto, leia a Bíblia. Você está querendo usar texto que não te favorece. Aí você fala assim que vocês têm que pregar o evangelho. Aonde vocês pregam o evangelho? No seu conceito, é para os mortos. Jesus mandou pregar o evangelho para vivo. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Você colocou que curai os enfermos, curai os leprosos, ressuscitar os mortos. Mas quando que vocês fazem isso? Espiritualmente falando, na verdade, vocês não expulsam demônios, vocês chamam os demônios para si. Porque vocês abrem um espaço dentro do seu ritual de culto, começa a chamar, venha, os demônios vai mesmo. Começa cada um a falar um monte de besteira aí. Eu sei do que eu tô falando, eu tava aí. Então, eu espero que você reflita e pense nisso que está falando. Você fala assim, cabe a nós anunciar o evangelho. Aonde vocês anunciam o evangelho? Aonde? Quando? Quando que vocês... Aonde vocês têm um missionário? Aonde? Aonde vocês têm um evangelista? Aonde vocês têm um programa de televisão pregando para todos? Aonde vocês têm um canal de YouTube pregando o evangelho? Aonde vocês têm coragem de expor o culto de vocês para mostrar que o sistema de religioso de vocês é a verdade, expondo isso para o mundo? Aonde? Aonde? O cristão pode ser perseguido, pode ser rejeitado. Muitos, em alguns países, são mortos por amor de Cristo, mas não tem nada a esconder. Mais pelo contrário, só tem a ganhar. O tesouro que você fala que é a sua seita é um tesouro. Para nós, o nosso tesouro é Cristo. Cristo é o nosso tesouro. Cristo é quem nos resgatou. Cristo é quem nos salvou. E o Cristo não está dentro de quatro paredes, ou o Cristo não está dentro da minha instituição. Cristo não está limitado a uma nação. Cristo é o Criador de tudo, de todas as coisas, o qual sustenta tudo pela tua palavra, pelo teu poder. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele. Tudo é sustentado por Ele. E você quer limitar Jesus à sua religião? Acorda. Acorda enquanto é tempo. Que Jesus está voltando, sim, para separar os bodes das ovelhas, sim, e um será levado e outro será deixado, sim, mas quem será levado é só quem for ovelha. Quem será ressuscitado de verdade é só quem for ovelha. Quem vai encontrar Cristo nos ares e estará para sempre com o Senhor é só quem for ovelha. Não haverá repescagem. Não haverá... quando Jesus voltar, ou quando você fechar os olhos, o seu tempo, o seu relógio acabou. Você tem que crer enquanto está vivo. Você tem que receber enquanto está vivo. Você tem que receber Jesus, o verdadeiro Jesus, enquanto está vivo. Você tem que dar respostas ao Evangelho enquanto está vivo. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês, membro dessa seita. Quando vocês estiverem diante do juízo de Deus, vocês falarem, eu estava inocente. Quanto a isso, eu não sabia. Jesus falou, o que vocês tinham lá na estante de vocês? O que vocês liam? Vocês não têm desculpa. Não é porque eu estou falando aqui na internet. Aqui, ó.
Aqui, ó. Vocês distorcem isso. Vocês não têm coragem de dar ouvidos à palavra de Deus, de negar essa profecia maldita de 1914. Eu estou falando forte e pesado. E vou continuar a falar. Porque a fim de doer, machucar, mas para sarar, para curar. Está aqui nas suas mãos. Naquele grande dia vão se abrir os livros. E você não vai ter desculpa. E você não vai ter desculpa. Tem a palavra de Deus nas suas mãos. Tem pregadores do evangelho anunciando na internet, na televisão. Tem missionários pelo mundo. Bíblias pelo mundo afora. O evangelho está sendo pregado de verdade. E vocês têm uma oportunidade porque vocês têm liberdade. Vocês estão num país livre. E podem reconhecer e aceitar a Cristo livremente. E por isso que eu estou falando aqui na rede social, livremente, porque vivemos numa democracia. E eu posso falar. Mas por amor a vocês. Por amor a vocês. Desculpe as minhas palavras. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é libertador. É gratificante entender a cruz de Cristo. É gratificante se sentir livre. Livre não é livre para pecar. É livre do pecado. E a prática do espiritismo também é um pecado. Deus te abençoe.